Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos de volta com Isa Notícias, como dissemos no último vídeo que eu fiz, né? Iríamos ficar um tempo parado e agora vamos voltar aos poucos, né? Durante esse meio tempo, né, teve o vídeo aí que o Ademir e o Luiz fizeram, né, para falar daquele pastor canastrão aí e tal. Mas, né, já não basta o pessoal de fora aí, né, os hereges atacando, né? Tem os hereges de dentro. Por que eu estou falando hereges de dentro, né? Porque o tema de hoje é a entrevista que o Cardeal Miller deu sobre o sínodo da sinodalidade, né? Então, durante esse período que a gente ficou ausente, ocorreu o sínodo aí no mês de outubro. E dentre os 52 delegados, né, um que foi convidado pelo Papa Francisco foi o Cardeal Miller, né, junto com outras figuras carimbadas, né? Por exemplo, o Guilherme Boulos, lá da Itália, por exemplo, foi convidado também. Então, né, patifaria, né? Inclusive, né, falar em patifaria, teve a síntese dessa primeira assembleia aí do sínodo, né? Vai ter a segunda o ano que vem. E bom, estou preparando uma palestra aí para falar sobre o assunto, porque é muita patifaria do começo até o fim, né? E para dar uma ideia de como é que foi essa patifaria, né, vamos ver a entrevista do Cardeal Miller, a entrevista que ele deu para o National Catholic Register. Então, perguntaram para ele, né: Eminência, qual foi a sua avaliação geral do sínodo da sinodalidade? Responde: fui convidado pelo Papa a participar como bispo, como ex-prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, o que já demonstra minha competência teológica. Perguntaram-me qual é a diferença com os antigos sínodos, também em termos de método. É muito claro que, nos antigos sínodos, os bispos eram os sujeitos que lideravam tudo. A sua organização e o seu contributo não vinham de cima. Nos antigos sínodos, todos os bispos no plenário poderiam falar sobre o que quisessem. Agora é tudo conduzido, tudo está pré-organizado e é difícil falar no plenário porque o tempo que é dado é pouco e de acordo com as regras. E só se pode falar uma vez e apenas por 3 minutos. Então, aqui tem uma coisa bem interessante, né, que o Cardeal Miller coloca, e isso é uma espécie de princípio aí da ideia que vem por trás de sinodalidade, né, esse termo obscuro aí que estão querendo implementar goela abaixo, que é uma espécie de hierarquização, o fim da hierarquização, ou seja, as pessoas são uma mais iguais do que os outros. Então, tinha leigos lá que foram convidados, esses leigos podiam falar ao mesmo tempo que os bispos, etc. Não se levou em consideração qual que é a competência de um, competência de outro, tal. E o detalhe, né, é que o sínodo que diz, não, nós temos que nos expressar, nós temos que escutar, ouvir, etc., né, faz com que a coisa seja muito controlada, essa vai ser a grande denúncia, que a coisa seja controlada e sutilmente conduzida, por assim dizer, né? Então a coisa é muito rígida para uma palavra sinodal que quer se mostrar flexível. O processo de fato para definir essa sinodalidade foi muito rígido, né? Perguntaram: o senhor teve apenas uma oportunidade de falar ao plenário, à assembleia plenária? Sim, ele respondeu. Aí perguntaram: gostaria de ter falado mais? Sim, mas não foi possível. Para a próxima parte desse sínodo, será importante reorganizar essa questão, a fim de dar mais liberdade e mais oportunidades aos bispos, para que apresente as suas ideias. Deve tornar-se mais como um sínodo dos bispos, para que os bispos recuperem o seu papel como conselheiro e como testemunhas da verdade revelada. Aí vem a outra pergunta. Houve uma grande ênfase no Espírito Santo neste sínodo. O que o senhor achou disso? Aí vai lá. Alguns oradores disseram que devemos estar abertos ao Espírito Santo, mas as vozes do Espírito Santo foram as pessoas convidadas a falar à Assembleia. Estas eram as vozes do Espírito Santo, como se fôssemos iniciantes no estudo da teologia. Aqui o Cardeal Miller está dizendo assim, estão abusando aí do Espírito Santo, né? É como assim, o pessoal falou lá na Assembleia, presta atenção que isso aí é o Espírito Santo falando, né? Quem é iniciante
Em estudo de teologia pode até cair nesse papo, né? Mas para quem é mais esperto, para quem já estudou um pouco sobre discernimento dos espíritos, um pouco mais aprofundado a espiritualidade, sabe que não é bem assim que funciona, né? Esse negócio aí de abusar do Espírito Santo está mais para a ótica protestante de Espírito Santo do que para a ótica católica. Aí ele continua. Foi como no seminário ou na universidade, mas um sínodo não é uma escola para iniciantes. E mesmo assim, eles estavam falando conosco como se os bispos não soubessem muito de teologia. Muitos bispos de lá que entendiam teologia, havia bispos lá que entendiam teologia, mas não puderam falar a respeito do seu conhecimento. Né? Porque o tempo foi pouco. Né? Então você veja, né? Dá oportunidade para todo mundo falar, todo mundo é a voz do Espírito Santo, todo mundo tem o mesmo peso e a competência dos bispos. Então parece que na prática, né? O cardeal Miller está reclamando aí que isso não foi levado em consideração. Aí ele... Nova pergunta. O senhor pode dar um exemplo de como os organizadores dos sínodos entenderam que o Espírito Santo estava trabalhando? Aí ele responde. Sim. Um dos oradores designados, que é influenciado por sua ideologia LGBT, falou de um parente que era bissexual, que se suicidou. E a conclusão foi que a igreja deve estar aberta não a estas pessoas, mas à ideologia. A ideologia é a culpada por isso. Então, vamos lá. Por partes. Ou seja, o cara foi lá e contou um acontecimento trágico. Né? Então, um parente dele se suicidou. Né? Ele era bissexual e se suicidou. E a conclusão que ele tira disso é que a igreja deve estar aberta. Então o cardeal Miller diz assim, aberta ao quê? A acolher essa pessoa em sofrimento, para orientá-la, para guiá-la? Que é o que... Né? Para isso que serve a igreja, né? Para levar as pessoas a Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Não. Ele quer dizer que a igreja tem que estar mais aberta à ideologia. Porque se a igreja estiver mais aberta à ideologia, para que diga que o pecado não é pecado, aí talvez o parente dele não teria se suicidado. A gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Mas você veja que eles usam exemplos dramáticos, né? E trágicos mesmo para tentar impor a ideologia. Né? E o cardeal Miller aqui, ele fala assim, a igreja tem que estar aberta? Sim, essas pessoas têm que estar abertas. Porque a missão da igreja é isso, é orientar as almas para Cristo. Porém, né, o pessoal quer que a igreja se oriente à ideologia. Isso é complicado. Né? Vai continuar com a Cardeal Miller. A ideologia é culpada por isso. É a ideologia que é culpada. Por que a ideologia é culpada por isso? Né? O Cardeal Miller não vai entrar em muitos detalhes, mas a ideologia é culpada por isso. Porque, você veja, você tem a realidade que funciona segundo uma lei moral criada por Deus. Né? Se as pessoas vão contra essa lei que o próprio Deus criou, elas se tornam desordenadas. E se tornando desordenadas, elas desenvolvem um monte de neurose existencial e um monte de sofrimento evitáveis. Existem sofrimentos inevitáveis, mas existem sofrimentos evitáveis, que a gente consegue ordenando a nossa alma. Pois bem, a ideologia desordena a nossa alma, porque a gente vai se comportar na realidade segundo falsos princípios, segundo princípios da ideologia. Quando a Igreja Católica vai lá e vem com a verdade, e a verdade é Cristo, vai dizer, Cristo disse isso, se Cristo disse isso, ensinou isso, é assim que a gente deve seguir, para o nosso bem, não é carteiraço, não é moralismo tacanho, é para o nosso bem, para o bem da nossa natureza humana. Né? A gente tem o que a gente está fazendo? A gente está iluminando as pessoas para que elas não caiam nessas más, falsas e desordenadas ideologias. Então, a culpa da tragédia, o cardeal Miller está dizendo aqui, é da ideologia, não da igreja. Não da igreja. E eles estão invertendo a coisa. Não, a igreja tem que adotar a ideologia para que isso não mais aconteça. E a gente vai dizer, não, é o oposto. A pessoa tem que se converter à igreja para que isso não mais aconteça. Você veja como que esse debate sinodal aí é complicado, né? Vai continuar. E não podemos resolver questões e problemas teológicos através da emoção. Exatamente. Isto é apenas falar emocionalmente sobre o Espírito Santo. E, né? Veja, o Espírito Santo é uma emoção? Não, o Espírito Santo ele é o Espírito da sabedoria.
Antes da emoção vem o reto saber. Né? E as nossas emoções elas têm que se adequar a este correto saber. E não a nossa emoção produzir um falso saber ideológico. É isso que está em jogo. Também disseram-nos que não deveríamos criar controvérsias, que falar duramente contra qualquer coisa não era possível, pois seria estigmatizado como inimigo do Espírito Santo. Né? Então, se chegasse lá e dissesse assim, meu amigo, você está falando bobagem, não é a emoção que guia o homem, é o saber, é Deus, é Cristo. Eles iam dizer, você está falando contra o Espírito Santo aí, seu herege. É fogo, isso aí é fogo, né? Então, você veja como que... Né? Parece que foi uma patifaria isso aí. Bom, próxima pergunta. Como ele sabe que é este o Espírito Santo? Essa pergunta é importante. Né? Aí vem Cardeal Miller. Não falam do Espírito Santo, apenas do, entre aspas, Espírito. Mas a primeira carta de São João, capítulo 4, no início diz, ou seja, o que o Cardeal Miller vai nos dizer agora, né? Qual que é o critério para saber se algo vem do Espírito Santo ou não? É o único? Não, mas é um bom critério já. Vai dizer São João, né? Na sua carta. Caríssimos, não deis fés a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou e é de Deus. Então, esse é o critério. Proclamou que Jesus Cristo se encarnou e é Deus. E veja, se Jesus se encarnou e é Deus, tudo que Jesus Cristo falou tem que ser obedecido. É assim. Então, isso aí vem do Espírito Santo. É credível. Porém, né, todo espírito que não proclama que Jesus não é Deus, então não é o Espírito Santo. É basicamente isso que o São João está dizendo. Continua Cardeal Miller. Alguns oradores também falaram de abertura e definiram o que é tradição, dizendo que ela não é estática, mas dinâmica. Isso aqui eu também li lá no documento. Eles usam o termo, ó a patifaria dos modernistas, tradição viva. Tradição viva. E eu vou querer falar mais detidamente sobre isso. Mas esse vivo mesmo, que diz tradição viva, é justamente para dizer que a tradição não é estática, mas ela é dinâmica. O que isso quer dizer? Que ela pode mudar. Aí a pergunta é, a tradição pode mudar? Aí veja, aí a gente tem que entrar numa questão de filosofia daquelas coisas que são necessárias e daquelas coisas que são contingentes. Os princípios da tradição, vamos lá pegar uma coisa bem simples, os mandamentos de Deus. Nosso Senhor falou, céus e terras passarão, as minhas palavras não passarão, certo? Então, o que acontece? Os princípios, tudo que Jesus Cristo ensinou, isso não muda. Né? Porém, a maneira que esses princípios se manifestam na realidade, isso muda. Certo? Então, por exemplo, devemos pregar o evangelho a toda criatura. Esse princípio não muda. Como que eu posso pregar isso? Veja, por carta, conversando, falando. E hoje em dia a gente pode até utilizar a internet para isso. Certo? Então você veja, estava previsto lá na tradição no início que a gente ia usar a internet para proclamar o evangelho. Não, mas o princípio de proclamar o evangelho permanece mesmo. A internet é um meio que foi criado com a tecnologia que a gente pode utilizar para proclamar o evangelho a toda criatura. É um meio a mais. Que é até o que a gente está fazendo aqui. Está gravando um vídeo e Zé Notícias tenta fazer isso. Certo? Coisa que era impensável. Então veja, a contingência de como pregar o evangelho, isso até muda. Agora, o princípio não muda. Esse é o ponto. Agora, os modernistas confundem isso. Né? Aí quando eles dizem que a tradição ela não é estática, mas dinâmica, chamando isso de tradição viva, aí entra naquele relativismo moral. Veja, o que Deus falou não é relativo. A aplicação ela pode ser relativa, desde que respeitando os princípios que são estáticos. É o necessário e o contingente. Certo? Então, você veja como que tem muito ardil. Tem esses ardis aí que eles tentam pegar a gente. Continua. Mas no fim, todas essas ditas reflexões sinodais visam preparar-nos para aceitar a homossexualidade. Só isso.
O que não se falou foi sobre Jesus Cristo ou da revelação divina, da graça das pessoas humanas criadas à imagem e semelhança de Deus e de Deus como fim da nossa existência humana. Tudo está mudando de forma que agora devemos estar abertos à homossexualidade e à ordenação de mulheres, entendeu? Tudo está mudando. Não. As palavras de Deus não mudaram. As palavras de Deus não mudaram. As pessoas que estão se desviando delas. Aí ele continua. Se você analisar, tudo isso diz respeito a nos converter a esses dois temas. E de fato, né, no documento final lá de síntese, né, da primeira Assembleia de Síntese, não se falou diretamente da homossexualidade lá. Parece que deu muita controvérsia isso. Agora, uma das características dessa sinodalidade aí que eles querem implementar é um feminismo ferrado. Isso é verdade. Então há muito lobby. Ainda não acabou, né? Tanto é que a própria documento da sinodalidade vai falar lá que a sinodalidade não é... Como é que eu posso dizer? Não é decisória, né? É um processo. Eles colocam a sinodalidade como processo. É um processo. Então, se agora não dá, talvez futuramente dê. Vocês estão entendendo a lógica? Essa lógica fluida aí. Né? Por quê? Porque a tradição não é estática, ela é dinâmica. Se ela é dinâmica, é tudo um processo. Agora não dá, vamos... Amanhã vai dar, se não dá hoje, dá amanhã. Não é assim que funciona. Bom, outra pergunta aqui, né, foi relacionada à questão hierárquica da igreja, né? Se ele sentiu, se ele percebeu que o sínodo está querendo mudar isso, né? Vai responder o cardeal Miller. Sim, alguns têm essa imagem de uma pirâmide invertida de governo, sendo que no centro dessa pirâmide estaria a vontade pessoal do Papa e dos seus conselheiros e colaboradores. Esta pode ser uma imagem didática para as crianças, mas uma pirâmide ou poliedro não é uma imagem bíblica da igreja. Elas não são imagens que saem da geometria matemática. Em vez disso, deveriam olhar para as imagens bíblicas da igreja na Lumen Gentium, o pastor e o rebanho, e todas essas imagens de uma vinha e assim por diante. Então, sim, eles querem acabar com a hierarquia mesmo. Alguns oradores tinham a ideia sociológica da igreja, uma compreensão naturalista de igreja, sem ter a compreensão teológica. Eles estão sempre falando do Espírito, mas o Espírito não é um fluido. Aí é que está, o Espírito Santo está na eternidade, ele é Deus, ele é imutável. Então, essa coisa de tradição viva, isso aí também já refuta essa coisa de tradição viva. O Espírito não é fluido, O Espírito na igreja é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. E nunca podemos falar do Espírito Santo sem o Filho e o Pai. De fato, o Espírito Santo não pode contradizer o Pai, o Filho não pode contradizer o Pai, nem o Pai, o Filho, nem o Espírito Santo, porque eles são uma só pessoa. 3 pessoas e uma só divindade. Eles não se contradizem. Essa é a nossa fé. Sempre em todos os momentos falamos do Espírito do Pai e do Filho. Quase nunca foi mencionado Jesus Cristo. Quando foi, usou-se da pedagogia de modificar as parábolas e o seu significado. Jesus não condenou a mulher em adultério, por exemplo. Esse é aquele trecho, né, que Nosso Senhor vai lá, se interpõe, né? Os caras iam apedrejar a mulher adúltera. Diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí os caras não atiraram. Tá? Aí eles dizem, viu, Jesus não? Aí Jesus pergunta à mulher, esses homens te condenaram? Aí ela fala, não, assim, eu também não te condeno. Aí eles param aqui, a leitura do Evangelho. Eu também não te condeno. Viu, Jesus não condenou, tal. Mas logo em seguida Jesus vai falar, vá e não peques mais. Ou seja, ele não condena sobre essa condição. Vá e não peques mais. Ou seja, é a emenda que a gente precisa pro arrependimento do nosso pecado. Então, eles vão lá e distorce o negócio. Não julgueis é outro que eles usam bastante. Ou seja, eles usam a pedagogia da modificação das parábolas de Jesus. Eles cortam até onde interessa. E interpretam completamente errado o negócio. Aí eles também diziam, as intervenções falaram da nossa relação com Jesus, mas não de Jesus como a palavra de Deus, dada a nós uma vez e para sempre. Então você veja que essa coisa de relação com Jesus também é muito mais da espiritualidade protestante do que da espiritualidade católica, né? Que daí, se o que importa é a nossa relação com Jesus, ela se torna subjetiva. Por que ela se torna subjetiva?
Porque é o que eu sinto que Jesus está querendo para mim. Protestante tem muito disso, né? Que eu sinto, né? É o Espírito Santo falando comigo, todas essas coisas. Agora, se Jesus é a palavra de Deus, e essa palavra foi revelada e ela está lá na tradição, no depósito da fé, que forma o substrato da tradição católica, da qual tem que ser entregue, tradicionalmente entregar de geração em geração, então Jesus Cristo é a palavra de Deus. A gente tem que ouvir a palavra, não o que a gente acha que é a nossa relação com Jesus. A coisa muda de figura. A gente tem que entender o que Jesus quis dizer, e quem explica o que Jesus quis dizer é a tradição da igreja, que não é viva no sentido modernista. Ela simplesmente é eterna. É isso. Outra pergunta. Até que ponto foram mencionadas a doutrina, a fé e a moral? Aí vai dizer o Cardeal Miller. Somente nas mesas. Podíamos falar um pouco sobre essas questões, mas apenas por alguns minutos. Foram mais uma coleção de impressões do que um pensamento teológico profundo. Como isso é possível neste contexto? De resto, só havia a possibilidade de algumas intervenções, mas tudo era um pouco manipulado e dependia de quem tivesse permissão para fazer as intervenções teológicas. Eles que eram os guias espirituais. Você tem que entender o seguinte, até na palestra que eu quero falar sobre a sinodalidade, eu vou entrar mais profundamente nisso. Aquele diálogo no espírito que ele chama, não é outra coisa que terapia de grupo. Tá? É isso, é terapia de grupo. E toda terapia de grupo vai ter o que eles chamam facilitador, mas propriamente poderia se chamar mediador. E esse mediador, por mais que ele tente se fazer imparcial, ele pode sim conduzir certas coisas e fazer sutilmente, impregnar sutilmente certas sugestões ali. Né? Então, por mais que o diálogo de espírito falasse, né, esse método, né, terapêutico, que fala assim, quando a pessoa está ouvindo, quando a pessoa está falando, todo mundo escute ela e tal. Né? Ou seja, aquela coisa, né? Escuta. Por mais que tenha isso, o processo em si ele é manipulável. Veja, ele não é muito diferente das convenções políticas. A convenção política, geralmente, o que é a convenção política? Vai ter uma assembleia lá com o pessoal, né? Com os associados, né? do partido, né? E aí eles vão votar para saber qual que vai ser a chapa. Qual que vai ser o candidato principal? Nós vamos ir com chapa própria ou nós vamos apoiar o candidato do partido tal? Isso tudo deveria ser decidido, né, por convenção partidária, certo? Onde os filiados votam. Aí o que acontece na prática? Na prática, assim, já vai tudo com carta marcada e tudo mais, e os filiados não têm lá muita voz. Isso também é muito comum com um sindicato. Né? No sindicato, teoricamente, a assembleia decidiria, né? E o líder sindical seria o cara que, né, seguiria o que foi decidido na assembleia. Mas na prática, o cara já vem todo com um discurso ali para tentar, né, ir para onde é que vai, para onde é que vem, etc. Né? Então, assim, na prática, parece que é democrático, parece que é de compreensão mútua, tal, mas o negócio é manipulado e conduzido. Continuando. Observando para os delegados, muitos deles eram pessoas com cujas opiniões teológicas Bento XVI e o Papa São João Paulo II discordavam. Qual seria a opinião de Bento sobre esse sínodo? Aí responde o Cardeal Miller. Um teólogo escolhido para discursar na Assembleia falava o tempo todo de Joseph Ratzinger, mas tudo era uma trapaça. Não foi uma verdadeira reverência por ele, por sua teologia. Querem revitalizar o velho modernismo, referindo-se a Ratzinger, mas Ratzinger não tinha nada a ver com o modernismo. São Paulo, por exemplo, falou contra a homossexualidade, mas eles dizem: temos as nossas novas percepções reveladas pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo tudo o que eu falei anteriormente, como que funciona a mente dessa galera? E assim, a partir de agora, os atos homossexuais, ou a bênção dos atos sexuais, são uma coisa boa. É assim que eles pensam. Abusam do Espírito Santo para introduzir doutrinas que são abertamente contrárias às Sagradas Escrituras. Eles dirão:
Sim, estamos em continuidade. Temos o entendimento correto da tradição e das escrituras e coisas do tipo. Ou ainda, o tempo todo estamos nos referindo a Jesus Cristo. É um caminho opcional, como se Jesus fosse apenas um professor de moral, como Gandhi e semelhantes. Eles nunca dizem ou aceitam que Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne, a encarnação. Então, ou seja, o que é Jesus? Foi um grande profeta aí, né? Inspirou muitas coisas, etc. A gente tem que pegar o espírito desse Jesus e tentar aplicar, mas algumas coisas estão meio ultrapassadas, né? Então, assim, não é para levar a ferro e fogo. Se Jesus é isso, realmente, né, faz sentido na maneira de pensar. Agora, se Jesus é a palavra de Deus, aí não é assim. Porque Deus não é esquizofrênico. Outra pergunta. Um bispo alemão que participou do sínodo disse aos repórteres durante o sínodo que é importante colocar Cristo no centro. Mas, ao mesmo tempo, falou: nós precisamos deixar de lado a tradição apostólica. O que ele quis dizer com isso? Cristo no centro, mas, putz, a tradição tá atrapalhando, né? Deixa ela de lado, né? Aí diz o cardeal Miller: este é um truque que eles estão fazendo. Eles não estão apresentando diretamente essas ideias, mas enviando pessoas, como este bispo, para dizer tais coisas. E depois dizem que é apenas a sua opinião pessoal. Mas, na realidade, estão desenvolvendo um entendimento que não é coerente com a fé católica. Um proeminente bispo alemão, no caminho sinodal da Alemanha, disse a esse sínodo que todos os temas que eles levantaram na Alemanha deveriam tornar-se o exemplo da Alemanha para o mundo. Mas nos últimos anos, a igreja na Alemanha perdeu 1/3 dos seus membros, tem poucas vocações e a frequência à missa dominical entrou em colapso. Esse não pode ser o caminho para o futuro da igreja. O Papa apelou aos bispos alemães para que se concentrassem na evangelização, mas eles fizeram o contrário. Aí eles vão lá, fazem o contrário e ainda dizem, e a igreja tem que fazer o contrário como nós. Mas você veja que, né, esse bispo alemão, ele quer separar Jesus da tradição, sendo que a tradição é entregar aquilo que Deus nos revelou. Então como é que você vai separar Cristo da tradição? Né? Novamente, mais um elemento protestante, que o protestante ele separa, né? Cristo da tradição. Né? Quando eles falam, né, da sola escritura, por exemplo, né? A própria Sagrada Escritura é uma tradição católica. E aí eles, não, é só a escritura. Né? Daí tem aquela frase famosa lá do Padre Paulo Ricardo. Né? Eles acham que a Bíblia desceu do céu com zíper e tudo. Mas por que a Bíblia não desceu do céu com zíper e tudo? Porque a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, elas foram compiladas, né, canonicamente através da tradição, pela tradição. Foi um desenvolvimento que durou séculos, né, e tal. Hoje está resolvido, né, mas a gente sabe quais são os livros canônicos e tal. Mas, né, é uma tradição. Bom, então não dá para separar. Vamos lá. Vários participantes disseram que o sínodo pareceu muito controlado, né? Então vamos voltando lá nessa terapia de grupo aí. Como é que foi essa terapia de grupo? Aí o cardeal Miller vai dizer: sim, muito controlado. Apresentaram uma carta ao povo de Deus e nos disseram para aplaudir por cortesia, dizendo que era o consenso de todos. Essa estou falando, não é muito diferente de assembleia sindical, de partido, não é muito diferente, né? O aplauso foi o voto. Aplaudam por cortesia, por favor. Aplaudiu, viu? Tá votado. Todo mundo aceitou. Eles então o levaram para todas as mesas e disseram que todos deveriam assiná-la. Uma mulher ou um homem tirou foto de todo mundo assinando, e todo mundo estava assinando. Então disseram que tínhamos até às 16 horas para enviar qualquer emenda. Mas primeiro tínhamos que assinar. Primeiro assina, depois questiona. Porque já está aprovado mesmo pelos aplausos lá. Meu Deus, isso aqui é verdade mesmo. Olha. Aí perguntou: o senhor pensou em sair do sínodo como forma de protesto? Ele disse: não. O senhor ainda vê como uma tomada hostil? O senhor ainda vê isso como uma tomada hostil, como disse antes do sínodo? Aí ele fala: não está claro. Eles não dizem abertamente o que querem. Eles não podem dizer abertamente: queremos contradizer a palavra de Deus.
Eles não querem dizer abertamente. Eles dizem, tem que separar Jesus da tradição, o Espírito Santo do ponto de vista emocional, né, esses critérios todos, né? Mas dizer abertamente, queremos contradizer a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não serve para nós hoje. Isso aí eles não dizem abertamente. Concordo, Cardeal Miller. Diz logo abertamente. Mas estão introduzindo uma nova hermenêutica, com a qual querem reconciliar a palavra de Deus com essas ideologias anticristãs. Aí vai o samba do macaco doido lá, né? Tal. Aí vem o cachorro abarrando no próprio rabo, tal. E eles tentam fazer uma teologia ali e tal. Põe uma pitada de Espírito Santo sentimental, Jesus separado da tradição. E tum! O anticristo tá para vir. E ele vai dizer, continuar. Mas não é possível reconciliar Cristo e o anticristo. Essa ideologia homossexual, LGBT, é no seu cerne uma ideologia anticristã. Até porque nega a natureza humana tal como criada por Deus. É o espírito do anticristo falando através deles. É absolutamente contra a criação. E o truque deles é misturar a pastoral com essas pessoas, com essa ideologia anticristã. Coisa que a gente já denunciou várias vezes aqui nesse programa. Né? Tem que acolher? Tem que acolher. Tem que aceitar essa ideologia maluca? Não. Vai continuar com o Cardeal Miller. Nós, a igreja, somos os únicos que respeitamos a dignidade de todos. Dos pecadores, das pessoas com problemas em todos os âmbitos. Mas a solução para esses problemas é o caminho de Jesus Cristo. O bom médico deve dar o melhor remédio e não dizer está tudo bem. Certo? Aí, próxima pergunta. É comum que as palavras de Cristo para não pecar mais nunca sejam mencionadas. E em vez disso, parece querer falar principalmente sobre o acolhimento. Tem isso aí, né? Aí vai dizer o Cardeal Miller. Eles estão mudando a definição dos pecados. Não existe pecados para alguns deles. São apenas pessoas feridas. Não são pecadores. São pessoas feridas. Feridas pela igreja. Pela doutrina da igreja. Eles não acreditam no pecado original. Ou no pecado como um ato. Eles não negam isso teoricamente. Mas na prática. A igreja para eles é o agressor. E por isso a igreja deve ceder. A igreja é a culpada. O cara peca e a culpa é da igreja. Né? Por quê? Porque a igreja diz que aquilo é pecado. Agora, se a igreja para dizer que aquilo é pecado, não tem mais culpa, né? Olha só, esses caras são gênios mesmo. Né? Mas o que é a igreja para eles, na verdade, eles não estão falando... Na verdade, eles estão falando de si mesmos. Eles acham que a igreja tem que ser a imagem e semelhança deles, né? É esse que é o problema, né? Olha o humanismo aí, né? Eles dizem, nós somos a igreja. Mas se estão falando negativamente da igreja, então falam da igreja como um objeto. O artigo 11 da Constituição do Concílio Vaticano II Lumen Gentium diz que a igreja é o corpo santo de Cristo e podemos ferir o corpo de Cristo com os nossos pecados. Mas para alguns dos presentes no sínodo, Cristo está nos ferindo. Se estou roubando o seu dinheiro e você me chama de ladrão, para eles é você quem está me ferindo. Essa imagem aqui é muito boa, né? O cara me roubou, pega ladrão. Tá me ofendendo aí, cara. Tu não me roubou? Tá me ofendendo. Tu não me roubou? Tá me ofendendo. Se tu me roubou, tu é ladrão. Não, tá me ofendendo. É fogo. Para onde tudo isso está indo? Como será o próximo ano ou nos próximos? Quais serão as consequências disso? Aí vai dizer o Cardeal Miller. Penso que o objetivo é fazer com que a igreja se conforme mais com esta agenda 2030 internacional. O Cardeal Miller está por dentro. E vemos isso na política de quem é convidado a visitar publicamente o Papa. Não são famílias normais com 5 filhos? Esses nunca são convidados. Não. Geralmente são bissexuais, transexuais e assim por diante. E tudo isso é uma provocação a toda essa propaganda. Não há bispos ortodoxos reunidos com ele. Mas o partido do aborto está sempre lá. Caramba. Jesus disse para irmos a todo mundo, a todos, e fazer-lhes discípulos. Ensinar-lhes a fé e batizá-los se assentarem à fé. Isso significa ir para o mundo inteiro. Não convidar o mundo e deixar que todos sejam o que querem ser. Ou seja, né, a nossa missão é converter as pessoas a Cristo. E Cristo aqui como palavra de Deus. Não Cristo como um grande homem. Não Cristo como... uma pessoa com quem eu possa ter uma relação sentimental. Não, Cristo como palavra de Deus. Então é isso, né? Para que a gente já tenha uma ideia, né, de como é que foi
as reuniões do sínodo da sinodalidade, né? Alguém pode objetar, né? Não, mas isso aí é só a percepção do cardeal Miller, né? Porém, né, eu li, né, a síntese da primeira assembleia e isso que o cardeal Miller, com exceção da homossexualidade que está muito sutil, né, no documento de síntese, mas está sutil, mas não está ausente. Isso que é importante. Mas os falsos princípios, né, para gerar essa igreja sinodal não são princípios católicos. Isso aí tá, para quem lê o documento, fica muito claro. Bom, seria isso que tínhamos para hoje. Viva Cristo Rei!